Povo de Deus, povo amado, povo querido, que a graça de Deus esteja sempre conosco nessa manhã de sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que alegria estar aqui mais um dia, fazendo a meditação da palavra. E recebemos o dom da vida. Se você está me ouvindo aqui, é porque Deus te quer vivo e Deus está te sustentando pela graça e a misericórdia de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E homenagem aqui a São Bento. Crux sacra sic dic duc, non draco sit mic duc, vade retro satana, nunqua sud mic vana, sud malis quelibra, ipis venena biba. Quando você vê essa imagem aqui, ó, é a imagem de São Bento, né? Aonde todo mundo conhece como a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Que a graça de Deus nos fortaleça, que a graça de Deus nos ilumine, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nós. Vamos meditar a palavra do dia de hoje. Mateus capítulo 12, do 1 ao 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu: Nunca leste que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente o sacerdote? Ou nunca leste na lei que em dia de sábado no templo o sacerdote violaram o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se eu tivesse compreendido o que significa quero a misericórdia e não sacrifício, não tereis condenação. Os inocentes, de fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós devemos saber o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Isso é em todos os lugares da nossa vida. Mas aqui a lei, não se faça só lei por lei. Quando nós... É a mesma coisa de nós quando dirige um carro. Tem lei que lá no semáforo está dizendo para parar. Pare. Tem que ter uma lei para dizer, mesmo aquela luz, você estando ciente que tem que parar e não para. Mas tem a lei que fala para você parar e se você não parar, você é penalizado ainda. E muitas pessoas passam no farol vermelho, cometem acidente, dá cabo de morte de outras pessoas, mas é porque passou da lei, passou dos deveres. Isso não deveria nem ser lei, deveria ser dever e a favor até da vida, porque quem está passando de pedestre está ciente que a passagem para ele está sinalizada que ele pode passar. E outro, quando cruza, ele está tirando aquela certeza, aquela lei. E nesse momento, quando Jesus fala
não só vivemos de lei, mas deixamos Deus agir a nós e saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Quando às vezes nós queremos só, não, tem que estar escrito aqui. Aí é a mesma coisa de nós deixar. Se Deus te chama, mesmo você sem ciência, sem sabedoria, e você está procurando a Deus, a palavra de Deus fala, só vai, só vai. Eu não sei falar, eu não sei. O Espírito Santo te usa e vai falar em você. O Espírito Santo de Deus vai te tocar e vai te conduzir pelo caminho correto. É só você estar naquele lugar aonde Deus quer que você esteja. Às vezes assim eu vou para algumas pregações, eu nunca cumpro. Me desculpe, mas eu nunca cumpro horário. Tem pessoas que falam, pô, Daniel, você avançou 10, 20, meia hora a mais. Infelizmente, não é porque eu quero falar isso, mas eu tenho que deixar o Espírito Santo agir em mim. Se ele pedir para ir naquela pessoa e fazer aquela oração, pode demorar 1 minuto, 10 minutos, você vai, porque é o Espírito Santo que está falando em você. Eu não estou saindo fora da lei, não estou, mas eu posso estar saindo um pouco das regras, vamos colocar, as regras que eu coloco, que você coloca. Mas quando as coisas é de Deus, igual tantas passagens de Deus nos mostra, Jonas, Deus fala, vai por ali, Jonas, não, vou por aqui. Então tem coisas assim que Deus fala conosco e nós fazemos ao contrário. Mas nós queremos sair da lei de Deus. Não é lei dos homens isso, não, a lei de Deus é correta, porque a lei de Deus é justa. A lei de Deus não é sacrifício. A lei de Deus é amor, amor, puro amor. Não tem maior gesto de amor, não tem maior gesto de amor quando nós reconhecemos nossos erros e nós vamos aos sacerdotes na confissão. Ali você fala, eu pequei por minha culpa, minha tão grande culpa, pela lei e pelo que eu sou, pelo que eu fiz. Então, quando nós entramos com a carga muito pesada ali no confessionário, quando nós saímos leve, porque nós começamos a cumprir a vontade de Deus. E Deus, a palavra nos diz que não é só de lei que devemos viver, mas da efusão da graça de Deus em nós. Que a graça de Deus esteja sempre conosco, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça em nós, para que nesse momento nós tenhamos uma inteligência, uma sabedoria da vontade de Deus. Deus Pai, Deus querido, eu te agradeço por todos esses pensamentos, por toda a minha família, agradeço por esse momento de estar aqui, Senhor. Eu não sei até quando, mas eu me coloco aqui na tua presença para falar do teu nome, para falar do teu evangelho, para te pronunciar, Senhor. Deus amado, Deus querido, obrigado por mais esse momento. Que a graça de Deus nos fortaleça, que a graça de Deus nos cure, que a graça de Deus te dê o ânimo para seguir em frente. Porque Deus quer que você siga em frente. Deus não quer uma pessoa medrosa, Deus não quer uma pessoa derrotada, porque a alegria do Senhor tem que ser a tua força, a alegria do Senhor tem que ser a tua paz, a alegria do Senhor é a tua vida. Então, entregue a sua vida a Deus e Ele vai te recompensar. Até mais. Que a graça de Deus esteja sempre conosco.